Olá, eu sou a Tati Bernardi, esse é o Desculpa Alguma Coisa, o meu videocast aqui é Universo, e hoje nós temos um convidado, assim, ele é o roteirista do momento, o escritor do momento, o carioca do momento, escreve o gênero literário do momento, é o produtor do momento. Fez a novela do momento e mudou sua passagem para chegar antes em São Paulo para estar neste momento comigo, o que mostra que eu estou em meu melhor momento. Enfim, esse texto ficou ruim, porque ele só confirmou em cima da hora e foi o melhor que eu pude fazer. Ele é Rafa Montes. Adorei a apresentação. Amei, finalmente. Já fiz a terapia da semana, essa apresentação. Estou flertando com esse momento, para continuar no tema momento. Deu certo, né? Deu certo. Foi. Nos esforçamos dos dois lados. E conseguimos. Muito bom. Parabéns para nós. Parabéns. Vitória absoluta. Feliz com esse momento. Feliz com esse momento. Bom, quero começar falando de Beleza Fatal, que foi um problema em minha vida, porque eu já não gostava mais de novela há muito tempo. Já não via novela há muito tempo. E não conseguia parar de ver. Parou minha vida por 2 semanas, eu maratonei. É um espetáculo. E aí queria saber, assim, bastidores, né? Como que foi... como que era a tua rotina ali? Se você acha que 40 capítulos é o que pega hoje com aquelas novelas, se bem até a Globo já não faz mais novela de 300 capítulos, né? Eu trabalhei na Globo por 13 anos, colaborei em 2 novelas. Quais foram? Eu fiz A Vida da Gente e eu fiz Sangue Bom. Ah, legal. Com a Alicia Manzo e a Maria Adelaide Amaral. Foram experiências ótimas, mas eu saquei que não era minha, porque eu gostava de fazer os personagens que tinham a ver comigo. Os que não tinham, eu não sabia escrever direito. E aí foi até uma conversa que eu já contei algumas vezes, que a Maria Adelaide teve comigo, que ela falou, você tem um estilo muito autoral, isso é uma limitação, se você quiser escrever uma novela com 50 personagens, mas também é um estilo muito autoral, que às vezes um colaborador não tem tanto, consegue escrever na linguagem, na boca do autor principal, né? Que esse é o trabalho do colaborador, né? Exato. Ela falou, eu acho que se você... Foi uma conversa que eu tive muito importante com a Maria Adelaide. Ela falou, faça as suas coisas, porque eu acho você muito autoral. E isso é bom. Eu tive a mesma com o João Emanuel. Conta. Quando eu entrei na Globo, eu entrei pra fazer uma série e eu queria fazer novela. Eu sempre fui apaixonado por novela, cresci assistindo novela. Eu acho que dá pra ver em Beleza Fatal que eu amo novela. Sim, né? tem todas as referências. Né? Ali. De um noveleiro raiz que nasceu no subúrbio do Rio e cresceu ouvindo Glória Pérez, Manuel Carlos, Agnaldo Silva, Gilberto Braga, Silvio de Abreu. E aí, quando eu entrei na TV Globo como roteirista júnior para um projeto de série, eu falei, cara, eu quero fazer novelas. Com quem eu tenho que falar? Era um projeto com o Marçal Aquino e o Bonassi, que eu estava fazendo na época. Eu falei, gente, eu quero fazer Qual que era? Era Supermax, uma série. Sim, eu lembro. E aí eu falei, quero fazer novela. Eles, cara, tem que falar isso com a Mônica Albuquerque. Na época eu joguei no Google Mônica Albuquerque e um belo dia chego pra reunião na Globo da série e quem passa por mim, Mônica Albuquerque. Aí eu viro pra ela e me apresento. Falo, olha, eu quero fazer novelas. E o João Emanuel já tinha lido meus livros e queria então me chamar pra fazer novela com ele. Sim. E assim foi feito. Eu trabalhei em A Regra do Jogo. Eu era o colaborador invisível, eu não apareço nos créditos, mas eu tava lá. E o João foi muito legal comigo, porque ele me colocou para trabalhar do lado dele. Então, não era um colaborador que ficava em casa escrevendo roteiros, escrevendo as cenas, eu ia lá fazer a escaleta com ele. E aí, no final da novela, ele falou a mesma coisa. Ele falou, Rafa, você é ótimo autor, com certeza, mas colaborador, porque isso, ele queria fazer de um jeito, eu falava, João, não acho que é assim. Igual. Isso não vai dar certo, João, desse jeito não vai. Eu lembro Ou seja, eu tinha minha opinião, gente. Eu lembro a Maria Adelaide me chamou para almoçar e falou, olha, você me dá muito trabalho, os colaboradores sabem exatamente o que eu quero. Você tem que reescrever as cenas porque você faz do seu jeito. Ela falou, não serve para colaborar, mas é autora. Tem do seu jeito de fazer. O que eu acho também, mas eu honestamente acho que são profissões distintas. Sim. Ou seja, eu trabalhei... Talvez até opostas. Ou seja, eu já trabalhei com roteiristas que são maravilhosos para ter numa equipe. Eu não vejo tanto uma voz autoral deles, mas eles... E tem outros que têm voz autoral e eu falo, você tem que fazer a tua. Porque você tem o seu jeito de fazer. Mas Beleza Fatal, você sabe que você já começou, além da apresentação maravilhosa, você começou dando o maior elogio de todos, que você como escritora sabe qual é. Que é alguém falar, cara, eu não gostava de ler, passei a gostar de ler pelos seus livros. Não, eu amei novela, assim, minha vida inteira, até Avenida Mas Brasil. perdeu o costume. Depois eu perdi o costume, que entrou um monte de streaming, aí um monte de série. Depois da
da Avenida Brasil, eu não vi mais nenhuma novela e comecei a ficar meio aquela coisa, ai, não, muitos capítulos, muitos personagens, comecei a ter preguiça de... Né? A Beleza Fatal me pegou, primeiro por ter 40 capítulos, depois porque eu podia assistir a hora que eu quisesse. Não, primeiro porque ela é genial, ela é brilhante e não dá pra parar de ver. Lola, pelo amor de Deus, que personagem. Mas depois porque tinha isso, eu tava ali dona do meu tempo, eu podia ver 10 de uma vez, eu podia ficar 3 dias sem ver, 40 capítulos, né, menos, e acompanhar 10 personagens fodas, 8, não 45 personagens, isso é chato. Eu acho que Beleza Fatal chegou como uma coisa nova, que era um híbrido entre novela e série. Sim. Eu acabei tendo mais experiência em série, né? Eu saí da TV Globo para ir para Netflix fazer Bom Dia Verônica, fiz 3 temporadas, então eu ganhei uma experiência com ritmo de série, com gancho de série, com estrutura de produção de série, com notas do canal de série. Sim, ou seja, sim. Eu fui criado como autor no mundo de séries, mas sempre quis fazer novela. Quando a Max decidiu então fazer a primeira novela, e era uma novela diferente da novela da TV aberta, como você bem disse, menor, toda já escrita, então não tive essa coisa de sentir o público. Não, aquelas pesquisas que a Dona Maria vinha falar, tem que matar o pipoqueiro. Isso então, aí... Eu tive a tristeza de não ter, porque eu acho que é legal ter o dado, mas também tive a alegria de não ter que ouvir, às vezes, dados que frustram a história. Então, assim, eu fiz a história que eu queria. O público era eu, minha equipe ali, enfim, éramos nós ali, escrevendo. E aí, desde o início, eu quis fazer algumas coisas que você falou, tipo, para que ter muito personagem? Mas todas as tramas influenciam todas as tramas. Sim, se uma coisa acontece num núcleo, isso importa para a novela inteira. Isso é muito bom. Ou seja, não é um núcleo não tinha exatamente um núcleo paralelo em que a história vai e é separada. E é totalmente separada. Então, era realmente um híbrido. Agora, você me pergunta, deu certo por causa disso? Eu acho que o fato de ser streaming me permitiu falar de assuntos que eu nunca tinha visto. Não, gente, o primeiro não sei o que do cu eu vibrei. Eu falei, um cu na novela. Enfia no cu. Enfia no cu. Até cuspi de alegria. Falei, obrigada. Alguém falou enfia no cu numa novela. Então, assim, e palavrão, tem alguns temas mesmo, né? Assim, primeira vilã bissexual. É maravilhoso. Enfim, tem várias coisas. Uma história romântica com uma mulher trans, sem que isso seja o assunto, e sim a história de amor, os dilemas do amor e tal. Então, enfim, alguns assuntos eu acho que também acabaram atraindo mais esse público, mas honestamente a única coisa que eu tenho dúvidas é do número de capítulos, porque se tem 40. Mas se tivesse 80, você acha que você não veria? Eu tenho certeza que eu veria. Você veria. Tem uma coisa em livro que me incomoda um pouco, que é assim, a pessoa sai de A, tem que chegar em B, né? E a gente sabe que a hora que chegar em B, aquela pessoa vai ter uma briga e você tá desesperado para ter aquela briga, né? Você tá vendo ali a pessoa, não, eu vou chegar lá, vou brigar, e aí você tá lendo o livro, você fala, vai chegar em B e vai brigar. O que alguns escritores fazem? Até chegar em B, tem 46 páginas sobre o quão frutíferas eram as árvores do caminho. E você fala, mano, para de encher linguiça, vai pra briga, entendeu? Isso, essa sensação que me dava, assim, de que era uma novela que não enchia linguiça, porque muitas vezes em novela que eu assisti a minha vida inteira na Globo, tinha aquela coisa assim, meu Deus, agora eu vou ter que ver 5 cenas de núcleo bobinho. Até chegar na próxima Cadê que eu quero? Cadê a explosão? E a tua explosão. E não falta história, nada tá enchendo linguiça ali. Então, eu acho que isso sim é permitido pelos 40 capítulos, mas eu honestamente acho que daria para fazer 60, 80. Quero dizer, porque é uma discussão interessante, nós, roteiristas e pessoas do mercado, assim, pensarmos. Eu acho que 40 é um bom tamanho, mas acho que 60, 80, até 100 dá para fazer legal, com uma história ainda potente. Aprofundando mais aquelas situações que são interessantes, não uma bobeira qualquer, né? Eu, como estratégia, o que eu fiz foi, eu quis começar uma novela muito clássica, ou seja, os personagens bem arquetípicos. Então era a vilã engraçada, a mãe guerreira, a mocinha vingativa. E ao longo da novela eu quis ir mostrando os outros lados desses personagens. Então, isso é ótimo, porque isso também, novela da época que eu assisti na adolescência inteira, essa coisa tridimensional às vezes faltava, então, por exemplo, a mãe guerreira, você já viu mãe guerreira ter que sumir com o corpo de casa? Exato. Entende? Então você coloca os personagens arquetípicos em situações que a gente nunca viu. E em vários momentos eu gostava da Lola.
Claro. Mulher assassina, vaca absoluta, e você falava, tem uma humanidade aí. Ela Claro, não é sociopata. fragilidade. E isso também, graças, preciso dizer, ao grande elenco que a gente tinha, né? As Camilas Pitanga Queiroz, Giovanna Antonelli. Impressionante. E Erson Capri é o que eu me emociono toda vez. Quando eu vejo as cenas, eu falo, cara, o que é o Erson Capri? Ele é foda. Né? Caio Blas, Cerrado, enfim, Júlia Stockler, brilhante. A Júlia Stockler é brilhante. Eu amo. Madeira, amo também. Sim, esse tá ótimo. Eu amo quando ele... O elenco todo é muito bem escolhido, graças a Maria de Médici também, minha diretora-geral. Que eu amo também, amiga minha. Enfim, Timaço. Timaço, Você... Quando você começa a escrever livros nesse gênero policial de suspense e de terror, ainda não era tão moda, né, aqui no Brasil. Não era moda. Não era moda, você meio que traz isso. Assim, porque assim, toda a coisa do true crime começa bem depois, né? Bem depois também. Na verdade, eu comecei a escrever literatura policial e de suspense porque eu sou apaixonado pelo gênero. Como começou isso? Então, eu comecei a gostar de ler por Arthur Conan Doyle e Agatha Christie. Até hoje, eu acho que a Agatha Christie é uma referência. Alguém te apresentou, assim? Minha tia-avó, que é a quem eu dedico o meu primeiro livro. Ela, infelizmente, faleceu cedo e não me viu nem virar escritor. Mas o meu primeiro livro, quando eu publiquei, é dedicado a ela. Tá? É Para Cici, que é essa minha tia-avó. E aí ela me deu um livro do Arthur Conan Doyle, né, As Aventuras de Sherlock Holmes. Era Um Estudo em Vermelho e A Volta de Sherlock Holmes, os 2 primeiros livros que eu li. E Agatha Christie. E aí eu li aquilo e quis ser escritor. Não sei muito. Tinha o quê? 13 anos? 13 anos, eu já gostava de coisas que eu acho que me levaram a querer ser escritor. Tipo, eu já gostava de... Eu pensei em ser ator por um tempo, então eu acho que o escritor tem um quê? É um ator frustrado um pouco, né? É um ator que não sabe atuar, mas sabe contar a história. Sabe pensar no personagem. Então, acho que tinha um pouco disso, tinha um pouco... Eu queria ser mágico também, eu acho que fazer suspense... Coisa maravilhosa. Tem a ver com mágica também. Então, quando eu li uma história de suspense, eu vi o autor me levando para um lado e me enganando e me surpreendendo no final. Falei, caramba, isso é legal pra caramba. E aí comecei a escrever histórias. E tive essa sensação que você acabou de dizer. Eu falei, caramba, quem faz literatura policial? Aí li Arthur Conan Doyle, Agatha Christie, Cornel Woolrich, Raymond Chandler, Dashiell Hammett. E cadê brasileiro? Cadê os brasileiros? Aí fiz a pergunta, cadê os brasileiros? Aí cheguei em Rubem Fonseca, que não se dizia autor policial. Patrícia Mello, que não se diz até hoje autora policial. Dalton Trevisan, que tentou ali, flertou um pouco, mas não. Aí o que tinha na época? Tony Bellotto, que escreveu Bellini e a Esfinge e tal. Jô Soares, que tinha lançado Xangô de Baker Street, essas coisas. E o Luiz Alfredo Garcia Rosa, que esse sim era um autor que era professor e tal, e tinha, depois de certa idade, começado a escrever histórias policiais e tinha, sei lá, na época, 5 livros policiais publicados. Mas nada, vendia muito. Tinha uma coleção policial da Companhia das Letras. Você lembra dessa coleção? Uma coleção coloridinha. Eu acho que eu lembro. Linda. E aí... Antiga, né? Antiga. Tipo, década de 90. Década de 90. Eu sou antigo. E aí... E eu comecei a fazer porque eu falei, bem, se não tem ninguém fazendo, eu vou fazer. E fez pra você, era o que você queria ler. É o que eu queria ler, exatamente. Eu queria... E mais, eu queria ver crime em Copacabana. Isso. Eu não queria ver crime em Nova York. Nelson Rodrigues fazia, né? Nelson Rodrigues é que eu amo, pra mim é... Então, é uma observação interessante. Nelson Rodrigues é o autor que eu li mais tardiamente. Ou seja, eu fui ler Nelson Rodrigues, te juro, há 3 anos. Uau. Eu nunca havia... E amou. E aí, mais do que amei, pra mim eu fico até arrepiado, pra mim foi um encontro de alma. Assim. Eu piro foi a também. primeiro não, acho que o terceiro autor da vida, mas não acontecia há muitos anos isso, de eu ler um autor e falar assim, esse cara é do mesmo hospital psiquiátrico que eu. Eu tive isso com o Eduardo Luiz, você já leu o Eduardo Luiz? Não li Eduardo Luiz Nossa, ainda. eu falava, gente, a mesma coisinha aqui, mesma doencinha. O Nelson Rodrigues pra mim foi uma revelação, então pra mim é impressionante, A Jantar Secreto é um livro meu, é o meu livro de mais sucesso. Ele é um livro puro Nelson Rodrigues, que eu escrevi sem nunca ter lido ou visto Nelson Rodrigues. Nossa, é uma conexão ali. Será que você é reencarnação? Acho que não. Ele tá entre os meus 5 autores preferidos da vida. Não, hoje em dia, sem dúvida, tá. Eu já tive isso com outros autores. O Chuck Palahniuk, que é um autor que eu li na adolescência e que também... Eu falava Chuck Palahniuk, só porque eu achava que era gostosinho falar assim, é Chuck Palahniuk. Não sei como é que fala. Chuck Palahniuk, eu falava errado, provavelmente. E ele é super legal, porque eu li, adorei, aí anos depois eu descobri que é um autor gay,
Ou seja, tem lá pontos de Sim, identificação. Os sim. livros dele não são gays, mas você vê que, né, enfim. Com a Agatha eu tive isso, mas a Agatha é mais formação do que identificação. Mas o Nelson foi um autor que eu tive Um porradão. essa espécie de identificação. E eu comecei a ver que não tinha ninguém, comecei a fazer. E quando eu fui ser publicado pela companhia, eu queria contar essa história que é legal. Eu virei e falei, gente, eu quero ser publicado na coleção coloridinha da Companhia das Letras, porque era o meu sonho fetiche ter um livro. E aí eu lembro do Luiz virar para mim e falar, você vai vender 3.000 exemplares, porque essa coleção, não importa qual é o livro, tem 3.000 pessoas que compram um novo livro dessa coleção. E eu acho que você tem como, sendo fora da coleção, vender muito mais. Criar um público. Uau, nossa, que dica, E aí, muda a vida. E aí eu falei, tá bom, muito chateado. Então eu vou fazer sucesso e ficar muito famoso. Eu só queria estar ali naquela coleção coloridinha que vende 3.000. Mas olha a lógica. Não, que né? olhar isso é o bom bom editor, pra você. né? E ele falou, não, vamos fazer um livro fora, porque eu acho que você vai pegar o público de suspense, mas vai pegar também um público que nem sabe que gosta de ler suspense. Puta, brilhante. E aí, tanto que as capas, a primeira capa minha é do Dias Perfeitos, essa aqui, né? É uma capa que você vê, ela é de suspense, mas ela também é meio um romance, thriller. A sua capa mais bonita é aquela rosa ali. Eu amo. É a mais recente. Mostra pra câmera todas. Mas essa aqui... Mas é isso, essa capa foi uma discussão grande, porque era isso. Esse foi o primeiro da companhia? Foi o primeiro. Tá. Vamos te apresentar como autor de suspense, mas sem te nichar tanto no policial. Entendi. É porque eu não faço policial, eu faço suspense mesmo. É meio suspense familiar. Mostra a capinha rosa. Essa capa é linda, gente. Essa capa é bonita num grau. E Uma Família Feliz é um título muito Nelson Rodrigues. É muito Nelson Rodrigues. Muito bom. Mostrando a podridão da família tradicional brasileira. Muito bom. Eu lembro, quando eu comecei, eu já tenho 10 anos de carreira. um homem maduro. Eu lembro quando eu comecei, você com certeza vai lembrar, as bienais do livro lotavam e as pessoas gritavam e faziam fila para ver a John McIntosh, que tá vindo, a Jennifer, blá blá blá. Sim. Hoje em dia... Lota para brasileiro. Lota para Tati, lota para Rafael, lota para Carla Madeira, para Itamar Vieira, para Socorro Racioli, para Aline Bey. Cara, ou seja, é um momento mesmo, não acho que é do gênero, eu acho que é do momento da literatura brasileira contemporânea. Sim. Acho. Jefferson Tenório. Sim. Mas por que você acha que não tinha? Porque você chegou e pegou um nicho e acho que somando todos os seus livros, você já vendeu o quê? Uns 2 milhões, assim? Não, chegamos agora a 1 milhão. Uau! Chegamos bom agora demais. A 1 milhão, tá uma delícia. Bom demais. Que pra mim já é uma coisa impressionante. Teve um livro meu que vendeu 50 mil e saiu no jornal, best-seller, imagina 1 milhão. 1 milhão é impressionante. Muito, é número que só gringo faz aqui. Que legal um brasileiro fazendo, né? Mas por que você acha que antes não tinha tanto livro assim de suspense, policial, terror? Terror não tem filme brasileiro de terror, né? O terror, especialmente no filme, tem uma questão que terror custa dinheiro. E então a gente tem um gênio maravilhoso, que é o Zé do Caixão, que por anos fez filme de terror com baixo orçamento. Então, infelizmente, pro público... Aí fica aquele que trash terror, né? Ganhou a ideia de que o terror brasileiro necessariamente tem que ser trash e por isso não é bom, não é pra você. Então, é um preconceito que a gente tem que vencer. Mas eu vou te dizer que eu sempre acho que a culpa é nossa. Nossa, quero dizer, nós autores. Então, por exemplo, por que por muitos anos o público brasileiro acha que cinema brasileiro é chato? A culpa é nossa, eu acho. Acho que a culpa é dos diretores brasileiros que por anos tinham os filmes já financiados e faziam o filme pra ele, pra gangue dele. Sim. Vou fazer pro meu professor da USP. Exato. Dane-se o público. E é por isso que, ou seja, eu acho que o público tem... sabe aquela coisa, o cliente tem sempre razão? Sim. Então, de algum modo, a gente tem que olhar para nós mesmos. Por que o público acha que cinema brasileiro é chato, cabeça e não tem filme legal? Porque por muitos anos foi isso mesmo. É verdade. É óbvio, com exceções e tal. Na literatura, por que por muitos anos escritor brasileiro é Machado de Assis, é de Alencar e Para meu ver, por alguns motivos. Você coloca, primeiro, criança para ler Zé de Alencar, o que é um crime. Nossa, eu li o Machado de Assis com 11 anos, não entendi nada. Não gostar de ler. A escola me obrigou. Para não gostar de ler. Aí você ganha a ideia de que, bem, não é para mim. Autor brasileiro não é para mim. É aquela chatice que eu li na escola. Então você cria não leitores. Eu li A Senhora com 12 anos. Não sei. Oi? Pra quê, né? Enfim. Então, eu acho que é um pouco...
culpa não nossa, mas culpa do sistema de apresentar livro para adolescente. Você criança. também deve viver disso, viver com essa situação. Assim, a gente sabe que no Brasil, fazer sucesso, ser popular, é o oposto de ter qualidade. Ou seja, as pessoas falam assim, peraí, se esse cara tá fazendo muito sucesso... Deve ser uma porcaria. Deve ser uma porcaria. Aí... Então, por exemplo, não tenha dúvida que tem muita gente que nunca me leu, mas já não gosta porque dá certo. Não, porque tá ganhando dinheiro, é um vendido, sem ele dúvida é não é literário, entende? Eu assim passo por isso também. Então a gente vive num mundo em que pega mal você dizer, por exemplo, eu gosto de ter leitores e gosto mesmo. Mas olha que interessante, te juro, eu gosto de ter leitores, eu não faço nada para... Ou seja, eu não faço nada... Não é assim, estratégico. Eu não faço assim, isso aqui é o que o público quer. Ao contrário, se me pedem é que eu não faço. Ou seja, se eu quisesse fazer coisa para ganhar mais dinheiro e vender mais livro, eu faria Dias Perfeitos 2, Jantar Secreto 2, que vivem me pedindo. E não é isso que eu quero fazer, eu não faço. Você quer fazer... Eu quero fazer o que eu acredito. Mas eu acredito que o meu gosto é um gosto comum. Eu gosto de coisas populares. Aliás, eu gosto das coisas que ficam no meio do caminho. Para mim, o bom é o que é popular e complexo ao mesmo tempo. A gente é parecido, a gente vai ter que agarrar a amizade aqui. Já era, acabou pra você, vou te perturbar. Ou seja, por exemplo, eu não gosto de James Patterson, que é um best-seller, que eu acho absolutamente descartável. É legal, mas também não gosto daqueles livros que você tem que ler 3 linhas a cada hora, porque você fica... Eu gosto do meio... Sei lá, a coisa muito barroca, eu não me pega. Eu gosto do Ian McEwan, por exemplo. Adoro. Que é literatura. E é divertido. Nelson Rodrigues, Machado de Assis, é irônico. Annie Ernaux é absurdamente profundo, só que você tá ali com ela, você tá de mão dada com ela, vivendo tudo aquilo com ela, não precisa rebuscar. Eu acho isso mais difícil de fazer. Esse meio do caminho, pra mim, é o mais difícil, é a comédia boa. Exato. Ela é a mais difícil de fazer, e ela é o meio do caminho. Porque a comédia do tropeçar na casca de banana... Todo mundo faz. E também o filme que tem uma pessoa no alto de uma montanha fazendo... Ui! Durante 10 minutos uma cena... Iraniano de 3 horas. Exato. Você sabe que eu comecei a gostar de ler, eu passei o colegial inteiro sem gostar de ler. Quando eu fui... eu prestei Casper Libero, jornalismo, e naquele ano era obrigatória a leitura para fazer o vestibular de um livro do Raduan Assar chamado Um Copo de Cólera. Eu li aquele livro, eu fiquei alucinada por aquele livro, e a partir daquele dia eu nunca mais parei de ler. Eu tenho uma biblioteca gigante, porque a partir dali eu fui lendo. Então, o que despertou a leitura em mim foi uma briga de casal violenta do Raduan Assar aos 17 anos de idade. E você sabe que eu enxergo muito a literatura como uma escada, mas não uma escada no sentido de que um degrau é melhor do que o outro. Mas, inevitavelmente, a literatura faz isso com a gente, né? A gente começa por um lugar, eu comecei pela Agatha Christie. Hoje, uma coisa que me deixa muito feliz, muita gente, você falou, voltei a ver novela, muita gente fala assim, eu era criança, gostava de ler. Casei, tive filho, trabalho, perdi o costume de ler. Voltei a gostar de ler pelos seus livros. Por sua causa, que isso é demais. Comecei a gostar de ler pelos seus livros. Esse é o maior elogio que a gente pode receber. E eu realmente acho que é uma escada, ou seja, a pessoa vai começar lendo o Rafael, vai falar, caramba, o que mais tem de autor brasileiro fazendo isso? Vai descobrir Rubem Fonseca, vai descobrir Nelson Rodrigues. De Nelson Rodrigues, de Rubem Fonseca, vai descobrir Dostoiévski, e assim vai. Mas não estou dizendo, para mim não é um degrau no sentido de que é melhor. Não tem um que é melhor que o outro, são diferentes. Cada uma coisa vai puxando mais, né? Você lia John Fante, novinho? Não li. Putz, acho que você ia pirar em John Fante. Não li. Acho que tem uma coisa ali que você ia gostar. Vou anotar, e você tem saco de... Por exemplo, Uma Família Feliz. Você foi lá, escreveu o livro, se dedicou, sei lá, 1 ano para fazer esse livro. Aí lança, aí vai adaptar. Você tem saco de ficar em sala de roteiro? Porque assim, uma vez que eu já fiz o negócio, eu gosto que tem equipe, aí eu dou uma supervisionada, mas eu tenho saco de ficar ali. Parece que é um negócio que eu já fiz, que eu não tenho que fazer de novo, sabe? Você tem saco do dia a dia de sala de roteiro? Você que é tão autor e tão já empresário de você mesmo, com uma vida tão... Depende, porque eu posso contar as experiências que eu já tive, né? Assim, O Bom Dia, Verônica, que é um livro que eu escrevi, tá aqui também. Sim, mostre para as nossas câmeras. Capa belíssima. Um livro que eu escrevi com a Ilana Casoy. Esse eu quero saber depois, porque você escreveu com pseudônimo depois. Primeiro. E aí, agora que é com os nomes na capa. Tá. Depois eu quero saber do pseudônimo. E O Bom Dia, Verônica foi a minha primeira, então, projeto de série, minha primeira adaptação.
Para mim foi muito legal, porque era a minha primeira vez como chefe de uma sala, ou seja, a primeira vez como criador de uma série. E eu fiz uma adaptação, ou seja, o livro Bom Dia, Verônica é muito diferente da série. Basicamente, a Verônica do livro é muito mais dúbia, complexa, não gostável. E eu falei, cara, se eu fizer isso numa série da Netflix, ninguém vai torcer por ela. Então é isso que já começa a sofrer. Aí eu falei, vou fazer ela mais mocinha, e ela ao longo da série vai virando a Verônica do livro. Entendi. Então, se você vê de onde ela começa, onde ela termina onde a Verônica do livro começa. E que é um sucesso também, né? E aí, então foi legal essa experiência. Aí, desde então, eu fiz duas coisas, que eu gosto de experimentar. Então, eu fiz duas coisas diferentes. A primeira foi o Família Feliz, que é esse meu livro mais recente, que é uma ideia de uma história que eu tinha, e que, como eu estava escrevendo um outro livro na época, eu decidi fazer primeiro o roteiro. Ah, esse começou no roteiro. Aí eu fiz o roteiro. Aí a gente fez, aí conseguiu a grana para filmar e tal. Eu fui diretor assistente do Zé Eduardo Belmonte, que é o diretor. Que legal, sim. E o filme era foi com a Grazi Massafera e o Gianecchini. E aí eu tava no set, e o Belmonte fazia muitas coisas assim, vamos improvisar, como é que eles se conheceram? Cenas que não tem no roteiro. Foi muito legal, porque eu tive a chance quase de ver os personagens existindo. Sim. Como você tem a chance de conhecer os personagens e depois ter que escrever sobre eles. É bem mais fácil, concorda? Sim. E aí eu assisti aos ensaios e tal, fui pro set, e no set de filmagem decidi que então iria escrever o livro. Então, o livro veio depois. O livro veio depois, e de um jeito, eu sei que você também é assim, eu gosto muito de provocar, né? Sim. E, por exemplo, eu estava indo a muitas mesas e eventos literários em que uma expressão super importante, que é lugar de fala... Quando você assina com pseudônimo de mulher, você teve esse problema. Então não tive, porque era eu e uma mulher. Na verdade, o pseudônimo era Andréa, que é um nome masculino e feminino. Ah, boa. A gente escolheu um nome... Mas a minha provocação... foi provocação, foi de propósito, quero dizer. Porque Uma Família Feliz conta a história de uma família aparentemente perfeita, uma mulher, a protagonista é uma mulher, que é bem casada com um homem lindo e bem-sucedido. Ela tem 2 filhas lindas e gêmeas. Eles moram num condomínio desses protegidos por muros, em que tem tudo dentro do condomínio. Tem farmácia, restaurante. A escola das meninas é dentro do condomínio. E toda a vizinhança se conhece, se cuida, se vigia e tal. E então coisas estranhas começam a acontecer. As crianças aparecem machucadas. E não tarda, ela é acusada de estar fazendo tudo. E ela não sabe se ela mesmo está fazendo ou não. Então é uma questão de ela, tô ficando louca. Ela está grávida, então tem uma coisa meio depressão pós-parto, quando nasce o bebê, enfim. E isso é o filme. A história que eu sempre tive, que eu fiz o filme. E aí eu, indo a eventos e batendo papo, eu comecei a perceber que algumas pessoas traziam a importante, sem dúvida importante expressão lugar de fala, que é muito importante, sem dúvida, mas que de algum modo vinha sendo deturpado, de modo que lugar de fala estava virando lugar de cala, ou seja, aqui você não pode mexer porque você não tem lugar de fala. E isso, a meu ver, vai contra o exercício da ficção. Total. Porque eu já escrevi um livro de um psicopata, sem ser um psicopata. Mas porque era uma mulher protagonista, você não podia escrever isso? Uma vez eu perguntei, mas assim, eu posso fazer a história da cabeça de uma mulher? Mas você não tem a experiência da gravidez, você não tem, não sei o que. Eu falei, epa, vamos tomar cuidado. Na ficção, tô falando, Sim, né? claro. E aí eu comecei a perceber que quando eu perguntava, eu posso escrever a história de um indígena de ficção? Aí tu pode ou não pode? Pode ou não pode? Pode. Gente, a resposta é pode. Claro. Pode. Você tem que, óbvio, pesquisar. Você não pode falar, eu sei a experiência de um indígena e vou sentar agora com a minha experiência de vida e escrever como se eu fosse um indígena. Isso aqui não pode, porque aí você é burro. Mas a exceção disso pode, porque é ser um autor de ficção. Ficção, eu posso escrever da história de alguém de 90 anos, sem ter 90 anos. E a discussão também se o ator pode fazer ou não. Ele é um ator, né? Mas eu acho que na literatura é diferente, porque o exercício da ficção absoluta, não da autoficção, é você vestir um corpo e uma cabeça que não é a sua. Ou seja, o meu tesão, quando eu escrevo um livro, é eu pensar como é que essa pessoa pensa. E é óbvio que hoje em dia, graças a Deus, ou seja, isso é bom, é positivo, eu tenho responsabilidade ao fazer isso. Então eu não posso escrever um livro de uma mulher com depressão pós-parto falando assim, eu sei como é que é. Sim. O que eu fiz? Conversei com muitas mulheres, médicos. Fez pesquisa. Comecei a escrever. Uma vez escrito, mostrei para uma galera. Para a galera falar, não é assim, não é assado. Não era...
E aí fiz, aí lançou. E aí quando o livro saiu foi muito engraçado, porque eu vi críticas, assim, né, resenhas falando assim, comecei a ler o livro com muita má vontade quando eu vi que era um livro de um homem narrado em primeira pessoa da cabeça de uma mulher. E quando eu vi, ele tava falando da minha história. Aí Ai, eu que falo, olha demais. Isso que é bonito, isso é muito ficção, bonito. gente. Isso é Isso total. é pra isso. E você teve a fase literatura fantástica, assim? Cortázar, Borges? Tive. Cortázar bastante, Borges não tanto. É. Mas Você via Labirinto do Fauno, por exemplo, e ficava... Não tanto. Ah, Eu sou mais, não sei explicar, era mais realista também. entendi, é fantasiar, mas uma coisa Nelson Rodrigues mesmo. Eu gosto de pensar o que está por trás dessas aparências aqui. Entendi. Nossa, Aliás, mundo de aparências é um dos meus temas, eu acho. Uhum. Vide os títulos, né? Uma família feliz, Sim. dias perfeitos. Não, é muito Nelson Rodrigues. Beleza Fatal. Beleza Fatal é uma história sobre o mundo de aparências, né? A Lola, ela é uma influencer e aí o que ela mostra nas redes não é quem ela é na vida real. Essa ideia de quem você mostra e quem você realmente é, e de você lutar para ser quem acho que são temas muito bom que me interessam. Mas é por isso que tá pegando tanta gente, porque é muito... são muitas discussões do momento, só que com esse olhar de ficção. Rafa, e teve algum momento assim, sei lá, de alguém da sua família falar, ai meu filho, é muito sangue, não sei o quê, vamos pôr você não ter uma terapia? Tá precisando de alguma coisa? Por que você pensa tanta desgraça? Teve? Não, a terapia, na verdade, foi por a história. Vou contar 2 histórias boas sobre essa pergunta. A primeira é a questão da terapia. A terapia, na verdade, eu brinco que eu tive que sair do armário 2 vezes. A primeira para contar que era gay e a segunda para contar que era escritor, porque foi um susto na família também. E na primeira, para contar que era gay, quiseram me colocar na terapia. Você tinha que idade? Eu tinha 16. E aí... Sua família é você, pai, mãe? E eu, filho único. Você é filho único, eu sou filha única também. E aí eu escrevi até um conto disso, que minha mãe fica perturbadíssima, porque é um conto, esse sim, autobiográfico. Eu acabei de lembrar, olha, coisa mais pessoal que eu já escrevi, que é um conto de como eu contei que era gay, que eu cheguei bêbado em casa uma noite, com 16, 17 anos, uma chopada, e contei. E quando eu acordei, como o conto começa com eu acordando, então meus pais, assim, com uma cara, e eu não lembrava o que eu tinha feito. Uau. E aí ela fala, mas já tá tudo certo, a gente já conseguiu um psicólogo pra você, isso um sábado. E seus pais conservadores, assim? Hoje em dia lidam super bem, sim, mas na época super, isso aí com certeza... Depois que a gente ganha dinheiro, eles topam qualquer coisa. Não, mas foi até antes de ganhar dinheiro, cá entre nós. Mas na hora foi uma coisa do tipo, bem forte e absurda, assim, no sentido de... Mas você não dava nenhuma pista? Você não dava pista, meu filho... Você é meu filho único, eu quero ter netos. Sem dúvida, alguém que te convenceu a fazer isso, você está só seduzido, mas vai resolver, fica tranquilo. Me levou no mesmo dia, eu ainda ressaca, 16 anos, psicólogo. Chego no psicólogo, é um senhor de idade, com um toque maravilhoso. Ele tinha um aparelho auditivo. Um psicólogo com aparelho auditivo é um toque. É muito bom. É um charme. É um charme. E aí, minha mãe, eu sentadinho ali, minha mãe, doutor, pelo amor de Deus, dá um jeito, fala com ele. Sem dúvida, o garoto... Que aí eu contei com um amigo meu que ela conhecia, na verdade, era meu namoradinho. Entendi. Ela falou, pelo amor de Deus, conserta, dá um jeito, não dá pra ser. Palavras tipo isso, conserta. E aí uma bela hora o senhor fala assim, Adriana, por favor, deixa ele falar um pouquinho, você pode sair, eu vou conversar com ele. Pode deixar, vai tudo se ajeitar, calma. Vai lá, meu E ela filho. chorando. Minha mãe é uma mãe italiana, latina, né? Bem Lola, aliás, a inspiração da Lola é minha mãe, de jeito. Então, você imagina a Lola... A gente tira a sociopatia e deixa o exagero. Deixa o exagero. E aí, ela sai, no que ela sai, ele vira pra mim e fala, meu filho, você tem 16 anos. Então, se você é gay ou não é, se você é bi ou não é, você vai entender. Mas nós vamos começar a fazer terapia, porque a gente tem que aprender a lidar com a sua mãe. Maravilhoso! E aí, maravilhoso, porque por um ano a minha mãe pagou a terapia, achando que ele estava consertando, e ele estava consertando a relação com ela. Então, nossa, essa é uma história legal. Essa história é muito boa. E a outra é que, sim, quando eu escrevi o meu primeiro livro, que é o Suicidas, que foi um livro que eu escrevi dos 16 aos 19 anos, como eu falei, a segunda saída do armário foi ser escritor. E não era qualquer escritor, né? Mete já logo um Suicidas. E eu, como falei, venho de uma família suburbana, então
Na minha família, as opções são ser médico, advogado ou engenheiro. Não tem jornalista, arquiteto, tudo é profissão de vagabundo. Né? O resto, profissão séria, é médico, advogado e engenheiro. E aí, eu queria ser escritor. Então, eu fiz direito na faculdade para sanar todas as questões. E aí, o Suicida sai no meio da faculdade. Finalista de um prêmio na época. E foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura, que era um prêmio prestigiado. É um prêmio prestigiado e tal. E aí, meus pais ficam entre o horror e o deslumbramento. Assim, muito orgulhosos. Tipo, poxa, meu filho de 22 anos. Finalista. Finalista do Prêmio São Paulo. Lançou um livro, saiu no jornal. Blá, 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 blá. E aí, começaram a contar para os amigos. Meu filho é escritor, finalista de um prêmio, tem em qualquer livraria, pode achar. Qual é o nome do livro? Suicidas. Como conta isso, né? E aí ela vira para mim e fala, meu filho, por favor, por que você não faz uma história mais levinha? Tipo aquela história que eu adoro, Marley e eu. Eu gosto de histórias gente. Eu gosto de história de amor. Faz uma história de amor pra mamãe, não sei o quê. Aí eu tive a ideia e fiz. Dias Perfeitos. O título é fofo, meu nome é Rosa. É uma história de amor, só que é uma história de amor obsessivo, do meu jeito. E só de sacanagem, como eu falei que eu gosto de provocar. O livro é dedicou pra mãe. Pra minha mãe, que foi ela que pediu pra eu fazer uma história fofa. Ai, gente, muito bom. Mas hoje em dia eles... Hoje super curtem. Só viram a novela, ficaram alucinados. Acompanham tudo. Em que momento teve essa coisa de pararem de ficar perturbado com a notícia que você era gay? Que eu era gay, acho que com uns 19 anos. Já melhorou. Melhorou muito. Sim. Hoje em dia são super amigos, aliás, até mais amigos do meu marido, demais até. E você tá com o Vitor há 10 anos. 10 anos. Então vamos falar de Vitor. Essa luz em sua vida. Como conheces? Vitor tem 29 anos, então quando eu conheci tinha 19. E ele era, aliás... E você tem? Eu tenho 34. 34. Então é temos novo 5 também. anos de diferença. E aí ele tinha 19 e eu tinha 23 para 24. E então eu já tinha publicado Suicidas, Dias Perfeitos e tinha acabado de publicar O Vilarejo. E Vitor fazia parte daquele grupo que nós escritores temos que agradecer, que aliás eu acho que é um grupo muito responsável pelo sucesso dos escritores brasileiros contemporâneos, que é o pessoal do BookTube, BookTok. Sim. Na época não tinha TikTok, mas enfim, Instagram, pessoas que falam de livros, livreiros. Então o Vitor é um leitor voraz, ele lê um livro por semana até hoje, é impressionante, lê muito, muito, lê de tudo. E ele então tinha um canal de livro no YouTube em que ele falava de livros. Como chamava? Era Estante de Prata. E não tem mais? Não tem mais. Porque o nome dele é Vitor Prata Vieira. Entendi. E aí era Estante de Prata. E aí ele Vou contar a história verdadeira, Sim, tá? Queremos. Não vou contar a história mentirosa, não. Vou contar a história real. E aí ele tinha esse canal e num dos vídeos ele falou que queria ler O Vilarejo. E aí eu vi o vídeo, falei, nossa, bonitinho. Vou mandar uma mensagem, falei, vai lá me ver na Bienal. E ele não foi, você acredita? Aí ficou mais afim ainda. Aí eu falei, poxa, não foi me ver. E aí ele falou, não, mas a gente combina qualquer dia, aí combinamos e desde então ficamos juntos. E aí já estão aí há 10 anos. 10 anos. Mas aí conta a importância dele na sua vida, não só como o amor de sua vida, mas porque ele te dá uns toques também, ele meio te empresaria. Então, porque aí nisso ele estava na faculdade de cinema, foi muito interessante, porque aí nisso eu estava na literatura e foi ele que me levou um pouco, falou assim, porra, Rafa, por que você faz roteiro? Primeiro convite de roteiro que eu recebi, eu lembro dele falar, Rafa, não, você faz literatura, você pode sim fazer roteiro, porque ele tinha estudado cinema na faculdade. Aí ele trabalhou em produtoras de audiovisual, trabalhou na Barreto, na Conspiração e tal. E ele sempre teve essa coisa meio... Ele não é escritor, ou seja, ele não quer escrever, mas ele é apaixonado por histórias, né? Então na literatura, ele é meu primeiro leitor. Aí dá opinião nos livros. Dá opinião nos livros. Mas na pandemia, ele falou uma coisa. Ele falou, Rafa, uma pessoa como você, que eu tenho muita ideia. Você também é desesperado. É horrível. Minha casa é cheia de listinha de coisas que eu quero fazer. Pra mim é realmente é um problema. Às vezes não podemos reclamar, mas... Não, mas é porque me perturba. Eu não consigo relaxar vendo um filme. Eu fico tendo ideia que vou fazer resenha desse filme. Esse filme aí talvez dê aquele podcast. Não, vou fazer um filme sobre isso, que eu acho que é o que devia ter acontecido com esse personagem.
não desliga. E eu não tô falando, ai, que genial que eu sou. É meio perturbador. E de 50 coisas, às vezes sai uma boa. Não é que, nossa... Não é que tudo é bom. Claro, mas é mais perturbador do que gostoso. Mas é como funciona a cabeça, né? Eu tô sempre cansada. E como você falou, não relaxa. Aí você tá sempre cansada, não relaxa. Sim. E ele tem essa delícia, que é, ele é leitor, ele é espectador, sabe? Assim. E ele não tem nenhuma questão com o seu sucesso. Ele fica de boa ali de lado, orgulhoso de você. Orgulhoso, até porque ele que ajudou a chegar no sucesso, sabe? Sim. O sucesso não é só meu. Uhum. Mas o que eu ia dizer é... E aí, na pandemia, ele falou, Rafa, uma pessoa que tem tantas ideias como você tem que criar uma produtora de desenvolvimento de projetos. Isso aí já é a visão dele, de quem fez cinema, de que trabalhou em produtora. Uhum. E a gente, então, desde 2021, criou a Casa Montes. Eu tenho hoje uma produtora. Eu vi que no Instagram dele ele fala, representa o Rafa Montes. Falei, empresaria e ama. Empresaria e ama. O que é difícil, tá? É difícil, mas dá uma sensação de completinho. Mas é difícil, porque como é que, por exemplo... E é isso, a gente tem uma coisa muito de diálogo e de cada um dizer o que pensa e não precisamos concordar. E às vezes sai umas briguinhas. E aí sai briguinha. Como é que deita à noite pra dormir? Com aquela pessoa que te encheu o saco na briga da firma. Na briga da firma. E aí, à noitinha, a gente tenta ver um filme por noite, ver o filme agarradinho. Depois de ter discordado. Sim, mas é que essas briguinhas também dão uma aquecida no amor. Dão, ajudam. Sempre bom. Depois de 10 anos, então é ótimo. Precisa, tá? Né? Inventar coisa. E você sabia, assim, novinho, que você ia fazer sucesso com as suas coisas? É uma pergunta meio de programa da tarde, né? Sei lá, a gente faz um bolo e eu te pergunto. Mas é porque eu sinto que você sabia, por isso que eu tô perguntando. Sabia. Sabia que ele sabia. E é engraçado. Meus melhores amigos são os meus amigos de infância, até hoje, assim, Então, é muito legal que eu tenho muitos amigos, claro, da classe artística, atores, diretores e tal, mas meus melhores amigos são uma é professora de física, outra é professora e psicóloga agora, outra é contadora. Que legal. São pessoas... Da tua adolescência. São amigos de escola, de faculdade e tal. E o que acontecia é que quando eu comecei a escrever, quando eu virei para meus pais, eu não falei, eu quero ser escritor. Eu falei, eu vou ser escritor. Uhum. E aí, meus amigos, eu tenho um grupo de amigos em que um deles é um cara muito fechado, muito tímido, muito sisudo. E a gente viajava para a casa de praia dele, a gente via Jô Soares à noite. Eu falei, um dia eu vou no Jô Soares. Isso eu com 13 anos. Uhum. Falava, não, um dia eu vou ser escritor, vou ter muitos leitores. Minha mãe, quando eu contei isso, falou assim, escritor no Brasil só tem o Paulo Coelho, esquece essa história. Eu falava as mesmas coisas, eu vou no Jô, eu vou vender livro. Minha mãe falava, tá bom, mas faz a faculdade de marketing. Um dia eu vou, aí eu falava, um dia eu vou escrever uma novela. Então, todas essas coisas eu dizia. Uhum. E aí, essa grande amiga minha, Amanda, ela já falou, Rafael, você pra mim é um caso inédito. Que quanto mais sucesso você faz, pra mim, mais humilde você fica. Porque quando você falava que você ia fazer sucesso aos 15 anos, você soava uma pessoa absolutamente lunática, ambiciosa e louca. Uhum. E marrenta. E quanto mais você cresce na sua carreira, mais já era pra ser. Já ia acontecer. Mas é horrível dizer isso, né? Porque aí a gente parece metido e maluco também. Não é. Eu acho que precisa de um grau de obsessão maluca pra fazer as coisas. Porque eu realmente acreditava que... Eu acho que você devia ter uma coisa parecida comigo, porque eu já vi isso em alguma entrevista sua, que assim, eu contava uma história na hora do recreio, quando eu via tinha 15 pessoas prestando atenção. Exato. E eu pensava, isso aqui dá em alguma coisa. Claro. Não era uma coisa assim... Tem até a ver com ego, eu acho, também. Ou seja, eu nunca fui bom de bola. Quando eu percebi que a história que eu contava, todo mundo parava pra ver, eu falei, opa. Eu era, tipo, a esquisita da escola, nos esportes era uma porcaria, era tudo. Era aluna mediana, só era boa em literatura e história. Mas aí eu percebia que tinha uma coisa assim, mesmo na minha família, eu pequena ia contar uma história, sabe? Aí depois, minha mãe me colocou na terapia muito nova, eu com 14 anos, 13, sei lá. Eu começava a contar uma história pra terapeuta, de repente ela tinha um ataque de riso ouvindo. Uhum. E era um negócio, sei lá, eu contando de um dia que eu passei mal, e aí eu não via a hora que meu pai chegasse, porque eu ia passar mal na frente de todo mundo. E a mulher chorava de rir, eu falava, cara, tem alguma coisa. Tem alguma coisa aqui, eu vou fazer alguma coisa com isso. E era um lugar assim, era um lugar estranho, mas esse estranho, ele puxa a atenção, ele conecta, ele provoca.
tão novinho eu falava isso, eu vou fazer algo com isso. Eu acho que você devia ter. E como pra mim era uma coisa que eu queria muito, né, era, ou seja, mas ao mesmo tempo é isso, se eu fosse juiz hoje, ou advogado, eu continuaria escrevendo, ou seja, é porque é isso, ao mesmo tempo que eu queria ser escritor, me incomoda essa ideia que às vezes as pessoas têm, de que assim, você fez para fazer sucesso. Não, Não é pra você fazer sucesso, faz faria. porque é fácil. Porque não aguentaria não fazer. Exato. Mas eu percebi que eu não aguentaria não fazer desde cedo. Desde cedo eu falei, não, isso aqui é o que eu tenho que fazer. E graças a Deus Você deu acha certo, que né? hoje em dia você sustenta a Companhia das Letras? Pergunta escrota. Você acha que você está sustentando a Companhia das Letras hoje em dia? Não, Porque é o que você mais imagina. vende ali. Quem que vende mais do que você ali? Não, eu fiquei muito feliz. Ano passado eu descobri que eu fui o autor mais vendido da editora. É isso, gente. Mas não, eu acho que a companhia... Cara, a companhia, assim... E é isso que eu acho que é legal, assim. Todos os processos que a gente tem, coisa que eu fiz com a Netflix, com a Max e tal, aqui a gente está falando só da parte boa. Né? Mas todos os processos, primeiro, depende de muita gente. Então, nunca sou só eu. Eu sou o cara que tem a ideia e sento lá e escrevo. Mas eu tenho o Vitor, eu tenho a minha editora, tenho o Luiz, no caso da editora. No caso dos canais, dos projetos. Cara, é muita gente que faz a coisa dar certo. É óbvio que tem uma personalidade do autor, minha, ali, de falar, não, isso eu não quero, por aqui eu não vou. Claro. Vou te contar, já no Jantar Secreto, na Companhia das Letras, na época, um editor mandou eu tirar um capítulo porque ia vender mais livros se eu tirasse. Porque era muito pesado o capítulo. E você tirou? Claro que não. Eu falei, óbvio que não. Arrasou. O livro é esse. Sim, que muito bom. É com esse capítulo. Então, assim, não é só para dar certo. Né? E a outra coisa que eu acho que é isso. Né? A gente, graças a Deus, hoje em dia, conta as nossas histórias e tem o nosso público. Mas, cara, e o trabalho que deu para chegar até aqui? Exatamente. Por isso que precisa dessa obsessão, que você falou da obsessão. Eu acho que você tem razão. Você precisa de uma força de vontade muito louca. Sim, muito louca. É obsessivo mesmo. Obsessiva para conseguir chegar lá. Eu tenho um outro amigo que hoje em dia também acompanha meu trabalho, mas por muitos anos ele não leu meus livros. Ele ano passado decidiu ler meus livros. Porque ele falava, Rafa, e se eu não gostar? A gente é muito amigo e tal. Ele nunca tinha lido nada meu, visto nada meu e tal. Mas por que ele fez isso? Porque ele fez direito na faculdade comigo. E ele, quando leu, na época, Suicidas, que era o primeiro livro que eu estava, na época, escrevendo, eu mostrava para as pessoas ao redor. Ele virou e falou assim, isso aqui é uma porcaria. Isso é muito ruim. Aí eu falei, mas por que é uma porcaria? Ele, por isso. Algumas coisas eu concordei e mudei, outras eu discordei e mantive como eu queria. E aí ele fala, cara, eu penso que se eu tivesse um sonho de ser uma coisa, e se alguém na faculdade virasse para mim e falasse, isso aqui é uma porcaria, eu abandonaria. Obsessão. E você não abandonou. Ele fala para mim com impressionar, assim, cara, quase que eu estrago a tua vida, porque se você tivesse acreditado em mim, você teria desistido. Sim. E aí eu acho que o que faz não desistir é assim, ele tá dizendo que tá ruim, como é que melhora? É isso, mas eu não vou desistir, eu não vou, eu vou fazer. E às vezes eu percebo alguém tentando ser escritora, assim, vem pedir minha ajuda, uma pessoa mais nova, não sei o quê, e eu percebo na cara da pessoa, quando eu digo, acho que isso aqui não, aquele falecimento que a pessoa tem, eu penso, puta, não tem a obsessão necessária para fazer as coisas, porque já se magoa, já vai para uma coisa de... Enfim, seja obsessivo. Seja obsessivo que ajuda. Ajuda muito. Bom, vamos para o momento dica, que você fala aí os seus próximos projetos, mas também conta alguma coisa que você está lendo, assistindo. Imagino que você tenha visto, você viu White Lotus? Claro, adorei. Eu adorei, mas as outras 2 temporadas são melhores, né? São melhores. Mas essa é boa também, não boa, tem como também ser ruim. Eu não achei tão ruim assim quanto as pessoas acharam. Acho que é interessante ver como as pessoas agora estão numa demanda de velocidade. Sim, é mais lenta. Tem episódio que não acontece nada mesmo. E aí, podia acontecer uma coisinha. Mas só aquele diálogo, pra mim, valeu a temporada inteira. Qual o diálogo das 3 amigas? O das 3 amigas do último episódio é brilhante. Mas todas delas são brilhantes, né? Mas pra mim, o diálogo mais brilhante é o cara falando... Eu gosto tanto de comer mulher que eu percebi que eu queria ser uma mulher comida por mim mesmo. Não, aquilo ali. É o amigo contando pro outro como ele se... Na verdade, eu queria ser uma mulher comida por mim. Gente, aquilo ali é o auge do machismo. Aquilo é muito bom. Aquilo é muito e bom, a Adolescência, você viu? Não vi Adolescência você vai ainda. amar. É que falaram que eu vou amar. E aí eu tô esperando o tempo que eu vou conseguir ver os 4, porque são só 4 episódios, né? Sim. De coisa que eu tenho visto... Cara, eu tô numa vibe muito doida de ver...
que eu quero... É isso, mistura trabalho com o que eu tô vendo, o tempo inteiro. Então eu tô vendo muito... Eu quero escrever um thriller erótico. Uau, precisa muito. E aí eu tô vendo todos os thrillers. Eu fiz uma lista de thrillers eróticos dos anos 90. Tô vendo todos. Atração Fatal. Toda, Atração Fatal, Instinto Selvagem. Instinto Selvagem é bom demais. Como é que é? 2 semanas e... 9 semanas e meia de amor. Nossa, vi tudo. Muito bom. Infidelidade. Fidelidade é muito bom. Tudo. Tô maratonando isso. Ai, que delícia. E é tão legal fazer um recorte e ver todos os... As trilhas sonoras são incríveis. O filme, na abertura, já é bom. Já. Porque, bum, entra aquela música. Atração Fatal, pra mim, de todos, Atração Fatal é o mais porradão. E aí, então, tô vendo muito isso. Descobri eu, em geral, curioso, as pessoas me perguntam o que eu leio muito, né? E eu leio muito pouco literatura policial hoje em dia. Porque eu, como falei, acho a maioria desses best-sellers ruins. Eu tento ler, né? Que eu não vou com má vontade, mas eu acho tudo meio superficial demais. Sim. Então, não gosto tanto de vários desses que fazem muito sucesso. Mas aí fui ler uma recente, uma britânica chamada Lisa Jewell. Nessa eu não conheço. É recente, assim, tá chegando agora no Brasil, publicada pela Intrínseca. Ela lançou um chamado Nada Disso é Verdade. É muito bom, é ficção policial para quem gosta de policial. Mas fora do policial, aí eu leio bastante coisa. Muito bom. Eu vou dar uma dica da nossa amiga Manuela Cantuária, que colaborou na sua novela, foi uma das roteiristas, escrevia bastante a Lola. A Manuela, ela tem um curso que chama Vulneráveis Venceremos. Vou fazer o curso. Cara, é sensacional. Eu já fiz e agora tá nova turma. Procurem Manuela Cantuária. Seremos colegas de turma, quem quiser. Isso. E você vai fazer agora o próximo? Vou fazer. Não, ela é sensacional. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Então, Vulneráveis Venceremos. Tem muito roteirista no curso, mas é pra qualquer pessoa, todo mundo, qualquer profissão. Ela fala muito de personagens femininas, mas ela fala também de arquétipos, de deusas, de psicanálise, de filosofia, de feminismo. Ela é sensacional. Amor, você... Manuela é uma mulher doida e genial, como é bom que seja. Como é bom que seja, ela é perfeita. E você é perfeito também. Muito obrigada. Amei. Você também é doido e genial. Você também é doido e genial. Beijo. Beijo. Qual?